estão aí de quarentena? Tá tudo certo, alojados já, trabalhando. Independente de onde e como estiverem, espero que estejam todos bem, a segurança aí dos seus lares, familiares, tomando aí as precauções, até porque nossa disciplina aqui versa sobre isso, né, pessoal? Então, nada mais justo, né, do que a gente está eventualmente até discutindo, né, algumas questões aí relacionadas quando for pertinente. Bom, galera, eu não já falei aqui para vocês no outro vídeo, lá no vídeo de boas-vindas, um pouco complicado aí, já estou aqui, né, com essa estrutura improvisada aí de estúdio em casa. Não é a melhor estrutura, mas vamos lá. Tá? Então dessa vez ainda não foi uma live, eu sei que alguns colegas estão fazendo lives aí com vocês estão curtindo, e estou ajustando aqui a estrutura para que assim que possível a gente possa eventualmente também fazer uma live. Tá? Temos ainda algumas aulas que ficaram aí para trás, pendentes, vou terminar de prepará-las e a minha ideia é fazer um vídeo, assim como eu estou fazendo para vocês agora, para que a gente não fique aí só olhando os slides e sem uma discussão propriamente dita. Né? Claro que no aprimoramento, no próximo passo, se a gente conseguir fazer uma live, aí também a argumentação vai ser ao vivo, né? Então a gente pode interagir de uma forma mais efetiva. Né? Mas espero que pelo menos já nesse ensaio aqui a gente consiga evoluir um pouco, perfeito? Pois bem, dentro do nosso cronograma estava prevista a aula para o dia de hoje, dia 11, muito embora até no calendário oficial da instituição seja feriado, mas online mesmo, né, pessoal? Então estamos aí. Tá? Eu já disponibilizei mais cedo para vocês essa mesma apresentação que eu vou discutir aqui agora e coloquei também dois links, tá? Dois vídeos da Fundacentro, não são muito modernos, mas a informação contida nesses dois vídeos ela é extremamente útil, tá? Bastante atual, extremamente útil. Então eu peço a gentileza, né, que em complementação à nossa rápida aula aqui, vocês também assistam a esse vídeo, tá? Porque é importante, né? Pessoal, vai sempre complementar aquilo que está sendo dito aqui. Tá? Então o tema da nossa aula de hoje são as dermatoses ocupacionais. Tá? Então o termo dermatose ele abrange, na verdade é um guarda-chuva, né? Que acaba abrangendo uma ampla gama de doenças de pele. Tá? Então a dermatose é, por definição, qualquer afecção de pele, perfeito? Obviamente que como estamos falando aqui de dermatoses ocupacionais, então não interessa aquelas, né, relativas a produtos de beleza, né, muito embora eventualmente até algumas coisas aí sejam idênticas, né, então muitos dos males que ocorrem nas pessoas de forma geral, elas são exatamente os mesmos que nós encontramos no ambiente ocupacional. Então não tem grande distinção nesse sentido. Né? Mas o fato é que, como estamos aqui numa disciplina com foco ocupacional, então nós discutiremos dermatoses ocupacionais, o mais focado possíveis. As dermatoses, então, são causadas pelo contato com agentes alergênicos, aqueles que podem desencadear alergias, e isso aí acaba englobando uma série de produtos, afinal de contas, né? Mais adiante a gente vai discutir um pouco isso, mas eventualmente pessoas, em função de características genéticas, predisposições, ela acaba tendo alergia a determinados tipos de produtos que outras pessoas não têm. Então isso também acaba dificultando um pouco essa identificação da questão das dermatoses, porque ela implica em predisposição. Então a pessoa geneticamente tem que ter alguma predisposição a um determinado agente. Obviamente que alguns outros agentes eles são mais comuns. Então a gente vai ver ali a questão do cimento, a questão dos solventes. Então a maior parte dos casos independe da pessoa ter predisposição genética ou não. O fato dela ter contato, com aquela substância, com aquele agente, ela vai acabar desenvolvendo em algum momento ou outro essa dermatose. Então é importante a gente ter
isso em mente. Outro aspecto é a questão das substâncias irritantes, tá? Então muitas vezes, né, como é o caso dos próprios solventes que falamos aqui, o caso do próprio cimento, como falamos aqui, não é uma questão de alergia, é a questão do contato, né? Então, quando a pessoa é alérgica, se ela tem a predisposição genética a desenvolver reações alérgicas a um determinado agente, ela vai desenvolver, tá? E outras pessoas sem essa predisposição não desenvolverão. Por outro lado, as dermatoses por agentes irritantes, aí estas independem de predisposição genética, ou seja, o fato de que a pessoa tenha contato com aquela substância na sua jornada de trabalho vai desencadear em algum momento algum tipo de afecção da pele, né? Então, independente, né, dessas predisposições. Eventualmente também organismos biológicos, então que sejam de alguma forma patogênicos ou alergênicos também. Às vezes ele nem é tão venenoso, mas a pessoa tem contato com aquele agente biológico, pode ser um inseto, pode ser um micro-organismo, ela vai desenvolver reações cutâneas. Então, importante também, para o nosso contexto talvez seja um pouco menos comum, mas principalmente em época de pandemia e se fala tanto em vírus, não tem como deixar de lado a influência que esses organismos patogênicos podem ter sobre a nossa saúde. Dentre os sintomas mais comuns, isso a gente vê no dia a dia, daqui a pouquinho a gente vai identificar, tem figuras aí, estão a formação de bolhas, muito comum, a coceira com vermelhidão, geralmente, então a pele fica irritada, vermelha, em função da alergia ou do contato com esse agente irritante. Pode ocorrer inflamação, inclusive com secreção purulenta, fluidos, pus, etc. Muito comum também a ocorrência de rachaduras. A gente vai ver alguns casos onde a rachadura da pele, e onde ocorre mais frequentemente também a gente vai abordar. E também muito comum a questão da escamação da pele, ou seja, a pele vai se soltando, vai escamando e vai soltando. Então aqui tem alguns exemplos. Esse exemplo aqui, eu não vou falar esquerda ou direita, porque eu não sei como é que vai ficar no vídeo aí, mas eu acho que está aparecendo aí o cursor para vocês. Então esse exemplo dessa mão com a luva de borracha aqui, também vamos falar mais especificamente mais adiante. Então notem, tem um edema forte, uma vermelhidão intensa, e aqui já está expressando qual foi a origem dessa reação alérgica. Então a gente vai falar especificamente da reação alérgica à borracha. Escamação da pele nas mãos, membros inferiores, joelho, perna, pode acontecer pelo corpo inteiro, principalmente se a pessoa tem alergia ou se teve um contato um pouco mais amplamente distribuído, um contato com outras partes do corpo, pode vir a desenvolver também. Muitas vezes essas reações também, a gente vai falar, elas acabam se manifestando em partes do corpo que sequer tiveram contato com o agente, seja ele irritante ou alergênico. Então aí já está denotando que a pessoa tem uma sensibilidade maior e o organismo então responde de uma forma mais ampla. Aqui nesse outro exemplo, uma mão, vista próxima aqui de uma mão, esse canto inferior aqui, com rachadura inclusive no polegar, então uma rachadura da pele, isso dói pra caramba. Quem já teve uma frieira, por exemplo, isso é a mesma dor, você tem a pele rachada, expondo lá a hipoderme, com as terminações nervosas, então isso arde, isso coça. Notem que está acompanhado aí de vermelhidão, demonstrando um processo inflamatório. Então isso realmente incomoda bastante. E aqui nessa outra imagem, no outro canto inferior, então as manchas vermelhas, isso é bastante típico de reação alérgica. Se a pessoa está desenvolvendo a reação alérgica pelo contato com algum agente alergênico, então nesses processos aí sim, aí está mais difundido pelo corpo, já que o processo alérgico não necessariamente se desenvolve só onde houve o contato. Bom, tanto a dermatose, aliás, antes, aí o próprio título do slide, dermatose ou dermatite?
Então, às vezes a gente fala em dermatite, às vezes fala em dermatose, né? Então, parece que são termos iguais, eventualmente. Na verdade, até as dermatites são um tipo de dermatose. Né? Então, tanto dermatose quanto dermatite são termos que se referem a problemas de pele, né? Sejam reações alérgicas, inflamações, infecções. Né? Então, isso é dermatose, é um termo mais amplo. A dermatose, como a gente já viu ali, acabei de dizer aqui, um termo mais amplo que se refere a praticamente todos os tipos de problemas de pele. A dermatite, por outro lado, ela é um termo que é mais restritivo. Tá? Ela está associada àquelas dermatoses que produzem secreções, ou seja, tem um processo inflamatório, né, mais agudo, tá mais fortemente manifestado. Então são fistulazinhas, são bolhas, né, que estão cheias ali de fluidos e eventualmente, né, em casos mais graves, né, onde a pessoa realmente já está num estágio avançado aí da dermatite, pus, né, secreções purulentas, feridas, inclusive com necrose de tecidos podem acontecer. Espera-se, né, que num ambiente ocupacional onde a pessoa desenvolve lá suas atividades e tem, né, um PCMSO com o médico do trabalho, enfermeiro do trabalho ou senhores e senhoras, né, engenheiros do trabalho, acompanhando, monitorando essas atividades junto aos seus funcionários, imediatamente tenha sido evidenciada qualquer característica, né? O camarada está com desconforto para caminhar, pô, camarada, o que houve, né? Porque muitas vezes ele vai estar usando um EPI, uma bota, uma roupa, a gente não vai conseguir visualizar esses problemas de pele, né? Eles vão ficar cobertos pelas vestimentas e pelos EPIs. Né? Então, se a gente está observando que o camarada está com dificuldade, está com desconforto, está se coçando, né? As mãos estão irritadas, é nosso dever, né, contatar esse trabalhador e investigar a possibilidade dessas dermatoses antes que se convertam em dermatites, ou seja, antes de iniciar um processo inflamatório mais grave e que pode comprometer, vai deixar cicatrizes, né? O camarada não vai conseguir se movimentar apropriadamente, talvez não tenha o mesmo tato, né? Não consiga apoio com os pés apropriadamente, e isso pode acabar desencadeando outros fatores de risco, né, para o desenvolvimento das atividades, não necessariamente vinculadas à dermatose em si, né, como a gente vai ver mais adiante, está complementado lá em um dos vídeos que eu postei para vocês. A dermatose ela não é considerada uma doença ocupacional grave, né, mas desde que, e geralmente se faz dessa forma, identificada lá nas fases iniciais, ou seja, antes de desenvolver uma dermatite aguda, em que o camarada realmente tenha, né, necrose de tecidos e vai desenvolver marcas, né, sequelas ali, perda de movimento eventualmente associada a essa dermatite. Né? Então a gente não deveria, pelo menos, deixar chegar a esse ponto, mas a gente sabe como é que é também. Né? Então, às vezes está sob um EPI, sob um calçado, sob uma luva, e a gente não enxerga, e o trabalhador ali, eventualmente até com medo, né, de relatar essa situação, deixa prolongar esse processo, e quando a gente identifica, né, já está num caso bastante avançado, e aí só com tratamentos, né, o acompanhamento médico mais apropriado. Né? Em qualquer um dos casos, então, uma vez identificado o problema pelo médico do trabalho, mas aí volto a dizer, e a gente tem, né, desde da outra disciplina e nossos encontros presenciais aí nessa disciplina, já tínhamos dito que, na verdade, quem tem mais contato com o trabalhador ali no chão de fábrica vão ser vocês, vão ser os técnicos de segurança, né? Então, o engenheiro de segurança e o técnico de segurança, a maioria dos casos tem muito mais contato com o trabalhador do que o próprio médico. Então, talvez, né, isso tenha que vir ser intermediado por vocês. Então, bastante atenção sempre, né, com relação a essas manifestações. E o médico do trabalho sempre vai encaminhar então ao dermatologista, que é o profissional, né, habilitado para fazer essa avaliação mais fidedigna do processo que está acontecendo. Né? Existem testes, a gente vai falar um pouco sobre eles mais adiante. As dermatoses, então,
englobando, agora a gente já sabe, né? Então as dermatites são englobadas, né, pelas dermatoses, são um tipo de dermatose. Então aqui tem nesse exemplo acima uma dermatite de contato, ou seja, a pessoa entrou em contato físico com o agente, né, e já desenvolveu esse processo inflamatório com rachadura, né? A gente observa claramente aqui vermelhidão, né? Provavelmente o camarada coçou e se incomodou, né? Tem descamação de pele, tem rachadura de pele, onde a pele está rachada tem um processo inflamatório, né? Com secreção, então é bastante típico de uma dermatite. Um tipo de dermatose, né? Então que a gente observa mais o processo de descamação da pele, né? Mas sem necessariamente a observação das secreções, é a psoríase. Tá? Então, ela pode ser desencadeada, né? Tem fatores genéticos também associados à psoríase, mas ocupacionalmente ela pode ser desencadeada pelo contato com algum agente agressivo, seja ele físico, seja ele químico, seja ele também biológico. Bom, as dermatoses, então, elas estão associadas sempre a condições ambientais que sejam agressivas à pele. Tá? Ou seja, de alguma forma a gente tem algum agente que está agredindo a pele do trabalhador. E geralmente elas expressam o contato físico, ou seja, tem que ter contato, tem que ter tocado, né, numa superfície, num produto, em um meio contaminado, né, se for biológico, ou insetos, né, se for o caso. Então tem que ter o contato com esse agente agressor. A forma mais comum, amplamente mais comum de desenvolver as dermatoses ocupacionais é o contato, o manuseio de produtos químicos. E aí entenda-se produtos químicos de uma forma mais ampla. Não é só aquele que nós encontramos na indústria química, é qualquer tipo de produto químico, independente da aplicação que se dê a ele naquele momento. Então isso engloba produtos de limpeza, eventualmente produtos de higiene mesmo, né? Um sabão, um sabonete, né? Um desinfetante, uma água sanitária, podem desencadear dermatose, desencadeiam, né? Com bastante frequência. Óleos minerais, óleos vegetais, né? O óleo de corte na indústria metal-mecânica é um agente, agentes refrigerantes, né? Amônia, freon, né? Outros gases podem desencadear da mesma forma. Né? Então notem que existe uma ampla gama de atividades ocupacionais que não são químicas por definição, né? Por essência. Ou seja, eu não estou manipulando o produto químico para fazer reações químicas, né? Para fazer sínteses, etc. Mas que fazem uso de algum tipo de produto químico para manutenção ou como coadjuvante no seu processo. Agentes físicos também podem desencadear dermatoses e são relevantes também, né? Alguns tipos até bem particulares. Por exemplo, frio ou calor excessivo, né? O calor é bastante óbvio, né? A queimadura de pele, mas o frio igualmente. Né? A gente, vou deixar, na verdade a gente já deveria ter falado sobre isso, ainda não coloquei para vocês, mas nós teremos aí uma aula sobre queimaduras, né? Por frio e por calor. Mais especificamente, a gente vai falar, né, sobre a questão da queimadura pelo frio, que infelizmente é bastante comum também. Né? A gente vai ver algumas situações específicas com relação a isso. Radiações ionizantes causam queimaduras de pele, podem causar reações alérgicas, né? Então também são bastante relevantes. As próprias não ionizantes, né? A gente sabe que luz em excesso também pode, né, desencadear algum tipo de problema, manchas de pele, né? Então tem uma série de problemas. Condições hiperbáricas, né? Então pressões elevadas e também as vibrações. Se o camarada tem contato com equipamento vibratório, pode vir a desencadear algum tipo de dermatose. Um outro aspecto que também não é incomum é a questão do atrito. Então sempre que a pele tiver, né, contato com alguma peça, né, que tenha movimentação, pontes, né, peças móveis, etc., isso pode também vir a desencadear as dermatoses. Tá? E as calosidades. A calosidade também é uma dermatose, né? A queratinização do tecido com a formação da calosidade, muito embora a gente não vá discutir aqui especificamente, né, as formações de calosidades, mas elas são, via de regra, consideradas também dermatoses, ou seja,
O atrito constante, né, com ferramentas, com máquinas, com peças, também pode desencadear esse tipo de problema. O contato com agentes biológicos, né, para algumas situações, também pode ser bastante relevante e um fator de desencadeamento de dermatoses. Então, insetos, né, muita gente tem alergia a insetos, alergia a formiga, alergia a abelha, alergia a mosquito, né, uma vespa, aranha, escorpião. Né, então, realmente tem bastantes tipos de insetos aí que podem vir a desencadear reações alérgicas, mesmo sem a picada, a ferroada. Répteis também, né, então aranhas, cobras, né, são os mais comuns, mas às vezes lagartixa, lagartos, né, então tem alguns répteis aí que podem desencadear essas reações alérgicas, sejam por secreções, né, claro, se tiver a picada, aí tem a picada, né, pode desenvolver a reação alérgica, além do envenenamento, né, da própria mordedura ou ferroada. Mas isso a gente vai abordar mais adiante. Tá? Micro-organismos, sejam eles vírus, bactérias, outros tipos de organismos patogênicos, né, eles também podem vir a desencadear dermatoses, principalmente por contato. Então existem sim algumas atividades ocupacionais que podem levar ao contato aí com essas fontes de contaminação. Então vamos rapidamente aqui, né? Uma estação de tratamento de efluente, se for de natureza fecal, cloacal. Então sim, vai vir bastante contaminado, né? Inclusive com parasitas, além de coliformes, né? Outros micro-organismos, e a pessoa pode vir a desenvolver reações por contato com esses materiais. Então quem trabalha, né, com manutenção, com estruturação de redes de esgoto, redes sanitárias, também, né, pessoal? Então todo o trabalho com material infectante pode vir a desencadear dermatoses mediadas por micro-organismos principalmente. Aqui nas figuras a gente tem aqueles exemplos que são mais clássicos, né, que são as dermatoses causadas por picadas de inseto, que podem, e é muito comum que evoluam, né, a gente vê na figura de baixo aí, principalmente para quem é alérgico, óbvio, né, pode vir a se converter numa dermatite, ou seja, você coça, né, acaba aumentando ali aquele edema e causa um processo inflamatório. Né? A gente coça, abre ali a bolha, entram bactérias, né? Desenvolve um processo inflamatório e às vezes é exigido um tratamento para reverter o processo. Bom, claro que fatores psicológicos e fisiológicos também podem desencadear as dermatoses. Nesses casos, a correlação com o ambiente de trabalho ele é muito mais difícil de ser estabelecida. Né? Porque se o camarada, no decorrer da sua jornada de trabalho, ele tem contato com alguma substância que sabidamente, né, mesmo que em casos mais raros, mas que possa vir a desencadear algum tipo de dermatose, o vínculo ele é muito mais fácil. Né? Ou seja, eu consigo postular essa correlação entre a dermatose e o ambiente de trabalho, ou seja, uma causa ocupacional. Né? Agora, quando está associado a fatores psicológicos, por exemplo, o camarada está abatido, né? O homem e a mulher estão lá abatidos, seja lá por quais razões, seja por quarentena, seja por vírus, não interessa. Né? Nesse momento aí está bastante comum. O sistema imunológico pode ficar enfraquecido e a pessoa desenvolver reações cutâneas. Então, claro, se está em quarentena, né, não está frequentando o ambiente de trabalho, aí a correlação está desfeita. Mas imaginemos, né, que por qualquer outra razão a pessoa esteja abalada psicologicamente, sistema imunológico abalado, e venha desenvolver algum tipo de dermatose que tem este cunho psicológico. Então, como é que eu vou conseguir correlacionar isso, né, de forma absoluta, né, com o ambiente ocupacional? Até pode vir a ser em decorrências, né, de pressão no ambiente de trabalho, né, síndrome de burnout, sei lá, né, tem tantas síndromes aí do ambiente de trabalho que afetam psicologicamente, carga de trabalho, jornada de trabalho, turno, né, rotina de turno. Eu particularmente já vi, né, já tive colegas que quando entravam lá em turno de madrugada, o
camarada, né, não conseguia se alimentar, tinha problema de pele, então pode, né, pessoal? Claro que pode acontecer. O que eu quero dizer é que é muito mais difícil de correlacionar, né, esses fatores psicológicos com a dermatose. E podem ser fisiológicos também, né? Então citei aí o caso de um colega, né, que quando entrava no turno não conseguia se alimentar bem. O próprio fato dele não conseguir se alimentar bem, né, ter distúrbios alimentares, isso também pode desencadear, se manifestar, né, como uma dermatose. Então, sim, existe uma série de fatores fisiológicos também que podem desencadear, né, a carência de alguma vitamina, os próprios fatores, né, genéticos, predisposição genética. O estresse, o desequilíbrio emocional, a ansiedade, o cansaço e outros fatores podem se manifestar, então, como já falamos, fisicamente na forma de dermatose. Como fatores fisiológicos, né, algumas doenças ou tratamentos que o indivíduo esteja sendo submetido, né, então tratamentos para tumores, por exemplo, né, causam uma série de disfunções metabólicas, fisiológicas e acabam se manifestando como dermatoses em algum momento. Tá? Então preciso também fazer esse acompanhamento, né, o médico do trabalho precisa executar esse acompanhamento, né, saber se o camarada está sendo submetido a algum outro tipo de tratamento, medicação ou até mesmo drogas. Né, pessoal? Não vou aqui ficar discutindo longamente, mas o uso de drogas também, né, pode vir a se manifestar dessa forma. Inclusive, né, ciclo menstrual existem casos na literatura que registram, né, que a mulher, quando está lá no ciclo menstrual, ela desenvolva problemas de pele, ressecamento da pele, descamação, né, surgimento de manchas. Então, também, né, se surgiu do nada, nas mulheres é também, né, um fator de investigação a questão do ciclo menstrual. Só que aí tem o seguinte, se são fatores passageiros, como é o caso do ciclo menstrual, durante o ciclo aquela dermatose se manifesta, encerrou o ciclo, a tendência é que a dermatose suma também. Então vai ser algo cíclico e aí a gente tem um controle maior. Se não for cíclico, se é algo perene, né? Ou seja, o camarada desenvolveu aquela dermatose e continua se não houver tratamento, aí eu não posso associar a qualquer um desses fatores que sejam cíclicos, perfeito?